você tem que aprender lógica antes de aprender a programar, depois de aprender a programar, durante ou nunca? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e eu sou o Boniek e vamos falar um pouquinho sobre lógica de programação. Então vamos raciocinar aqui junto para a gente chegar num resultado final legal nesse vídeo, tá bom? Então, um tempo atrás, eu fiz um vídeo similar falando sobre quando era o melhor momento para a gente aprender lógica de programação, por exemplo. E aí eu falei nesse vídeo, talvez eu tenha não explicado totalmente o pensamento geral, né? Mas basicamente eu falei que você não precisa aprender lógica de programação antes de aprender a programar, porque você aprenderia isso durante o processo de programação. E aí muitas pessoas nos comentários, né, os leitores de título, né, eles já vão falando logo que não pode, isso é errado, você tem que aprender lógica de programação antes, tem que aprender aquele bom e velho Portugal, né, que você aprende como é que você tira o pneu, troca o pneu de um carro, tem lá uma sequência de coisas a fazer, enfim, você aprende toda essa, entre aspas, lógica de programação para só depois você ver algum código na sua vida. Então essa é a teoria da galera, né? E aí eu expus uma alternativa a essa teoria. Só que aí deu a entender que eu estava meio que condenando o aprendizado de lógica de programação. Então nesse vídeo aqui vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito, tá? Então vamos lá, ó. Uma criança, por exemplo, quando a gente vai aprender a andar. Então, primeiro, você aprende como é que funcionam as articulações, você tem uma mini aula, né, pelo menos, de física para você saber sobre gravidade, enfim, tudo mais, para só depois desse conhecimento, aí sim você começa a dar os seus primeiros passos, só que, claro, sabendo que você vai dar um passo, tem a gravidade, o efeito, tudo mais, o ângulo, enfim, toda a física envolvendo andar. Você faz isso, né? Não, você simplesmente começa a andar e aí depois, e bem depois na verdade, você começa a aprender um pouquinho mais sobre como é que funciona esse processo de andar, né? Isso quer dizer que você não pode aprender lógica porque você só vai deixar para aprender lógica depois que você já estiver programando? Não. Olha só, você deve estudar lógica de programação a todo momento durante o seu aprendizado de programação. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Tem um exemplo muito claro e muito clássico para a gente entender esse processo, que é quando você, por exemplo, aprende a fazer um sistema de login. Então, você aprende lá que, vamos fazer agora um sistema de login. Então, primeiro você põe o campo do e-mail, o campo da senha, você recebe esses dados, você consulta o banco de dados para fazer essa validação, enfim, depois você faz os outros procedimentos de um sistema de login. Ok, se você aprender desse jeito apenas, você nunca fez o sistema de login na vida. E aí na aula lá de aprender o sistema de login, o cara fala, põe esse campo aqui do e-mail, esse campo de senha, depois você recebe os dados, enfim, ele faz todo o procedimento, sistema funcionando, ok. Isso quer dizer que você aprendeu a lógica de como funciona um sistema de login? Muitas vezes não. Muitas vezes, simplesmente o ato de você ir lá para um cliente, depois de ter aprendido a fazer isso, e aí o cliente fala, mas eu queria que não fosse o e-mail do usuário, eu queria que fosse o nome do usuário. Eu não queria senha, eu queria só dígitos. Eu queria uma combinação de senhas, então o cara tem que acertar, por exemplo, o login, uma senha e uma segunda senha. Eu queria um processo de validação através de token no meio desse processo. Então o cara digita senha e e-mail, ele recebe, por exemplo, sei lá, via e-mail um outro códigozinho, ele insere essa terceira informação para aí sim ele validar o login. Então, um usuário que aprendeu simplesmente, como é que cria um sistema de login? Você põe um campo de e-mail, um campo de senha, você recebe e você, enfim, esse processo no padrão, né? Ele vai conseguir fazer esse outro sistema que é um sistema de login com uma ou outra modificaçãozinha. Não, ele não vai conseguir, ou provavelmente ele não vai conseguir, né? Então, a solução para isso é o seguinte. O ser humano, ele é visual. É por isso que quando a gente vai aprender uma linguagem de programação, por exemplo, a gente aprende o Hello World. A primeira coisa que a gente faz é jogar alguma coisa na tela. Por quê? A gente tem que ver o progresso enquanto a gente estuda. Não adianta nada a gente aprender só a teoria. Vamos ver aqui como funciona um sistema de login, todas as alternativas mirabolantes, isso somente na lógica.
Depois é que a gente vai aprender como é que faz na prática, usando essas teorias aqui, e aí sim você será capaz de criar qualquer tipo de sistema de login. Isso é verdade? Isso até é verdade. Contudo, a cada 100 pessoas que fizerem esse processo, 2 vão chegar no final, vão ultrapassar essa parte de toda a teoria e chegar na prática. Chegando lá, ela consegue fazer vários tipos de sistema de login? Sim, porque ela tem toda a teoria logo de cara. Isso é bom, tá? Contudo, isso é um processo que vai meio que de encontro ao processo evolutivo da humanidade em termos de aprendizado, tá? Então, o cara tem que fazer o seguinte: qual é a melhor forma de, por exemplo, as 100 pessoas, pelo menos 70 chegarem no final? É você começar a criar um sistema de login do mais básico possível, mas desde que o cara consiga botar a mão na massa diretamente e ter um resultado direto, mesmo com aquele sistema simples. E aí depois, o que é que você faz? Depois você vem dizendo, mas agora para a gente criar outros tipos de sistema de login, a gente vai ter que entender o funcionamento de por que a gente precisa de 2 dados e não simplesmente um, por que a gente precisa de um e-mail e o que é que muda se a gente precisar, por exemplo, de um usuário, como funciona um intermediário no meio, então um terceiro código, por exemplo. Enfim, você vai aprendendo as alternativas daquela solução simples ao ponto que você vai evoluindo. E aí, consegui evoluir, estou conseguindo fazer qualquer tipo de sistema de login simples. Agora, vamos trabalhar com API. Então, vamos fazer um sistema de login via JWT, por exemplo, através de token de acesso, enfim. Aí você vai evoluindo na sua lógica de programação. Contudo, você já conseguiu ver na prática aquele sistema funcionando. Então, é muito mais fácil você, entre aspas, se automotivar a conseguir avançando no seu estudo. Legal? É totalmente diferente de você somente focar lógica. Vamos ver aqui na teoria como é que funciona tudo. Depois é que eu vou para a prática. Esse processo, ele, como eu falei, ele funciona. Se você aprender toda a teoria, isso acontece muito em faculdade, né? Por exemplo, a arquitetura. Você aprende lá tudo como funciona o processo de arquitetura. E no último ano você pega em um software, você começa a aprender que existe um software que faz aquilo e qual o software. Então você passa 4 anos vendo só teoria para no 5º ano você ver um pouquinho de prática. Isso, na verdade, não é muito legal em termos de aprendizado, né? Então, bom seria melhor se na primeira aula você já baixasse o software. É esse software aqui que a gente vai usar. Então, cria aí uma parede. O cara, não sei criar parede. Bem, vamos lá, vamos criar aqui a parede e aí você vai evoluindo no processo visualmente falando. Você vai conseguindo ver o seu progresso. Inclusive, essa é uma das principais razões porque os alunos muitas vezes param de estudar no meio do processo. É que eles simplesmente param de ver a evolução deles. Por isso que no nosso curso, por exemplo, a gente foca muito em projetos práticos. Então, desde a primeira aula, a gente está ensinando processos práticos. A gente está ensinando você a ver a sua evolução. Então a gente, por exemplo, não tem uma aula específica ou um módulo específico sobre lógica de programação, porque a gente segue essa teoria. A gente vai aprendendo ao longo do processo. E nesse processo aí, mais de 20 mil pessoas já foram aprendendo do nada até conseguirem fazer qualquer tipo de sistema. Legal? Então, espero que isso tenha te ajudado um pouquinho, espero que você tenha desmistificado um pouquinho essa questão de lógica antes, durante, depois, nunca, enfim, e tenha entendido realmente a necessidade de você aprender lógica de programação e quando e principalmente como você aprender. Legal? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.